Estamos já novamente na sua companhia e para esta tarde, esta segunda parte, vamos reservar alguns momentos de estratégia e eficácia no raciocínio. Até porque o Açores hoje foi assistir ontem de manhã a mais uma edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos e que uma vez mais voltou a superar a adesão deste evento. A componente lúdica desta iniciativa é uma mais-valia pedagógica no ensino da matemática e que junta cada vez mais jovens. O Açores hoje esteve a assistir a este campeonato regional. Esta tarde vamos abordar esta iniciativa com a nossa próxima convidada, a Maria do Carmo Costa, da Associação de Matemática Interativa e Lúdica. Muito boa tarde, Maria do Carmo Costa, bem-vinda ao Açores hoje. Esta é já a 8ª edição deste campeonato regional de Jogos Matemáticos e, felizmente, uma vez mais, volta a surpreender pelos números. Participação. Pelos números, pela qualidade e também pela adesão de mais pessoas, refirma mais professores e mais escolas. Nós tivemos 16 unidades orgânicas envolvidas, uma das quais da Ilha de São Jorge, e 172 alunos, desde o ensino do primeiro ciclo até ao secundário. Este ano primou pelo prestígio. E assim... De que forma? Para já, pelos ilustres convidados. Também foi uma das coisas que não posso deixar de referir. Nós, este ano, tivemos o excelentíssimo Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, o professor Dr. Avelino de Freitas Menezes, presente no nosso campeonato. Foi ele que entregou os prémios aos meninos do primeiro ciclo. Tivemos a excelentíssima senhora vereadora, doutora Alexandra Viveiros, em representação do nosso presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o doutor José Bolieiro. Tivemos a excelentíssima senhora vice-reitora para a área académica, professora doutora Ana Teresa da Conceição Silva Alves, em representação do nosso magnífico reitor da nossa Universidade aqui dos Açores. Tivemos a excelentíssima senhora presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade dos Açores, a professora doutora Patrícia Garcia. Portanto, foram... Que eles reconhecem também o mérito destes jovens que estão presentes neste evento. Sim, sem dúvida. Foram eles que também, de certa forma, abrilhantaram. Preciso não esquecer, de forma alguma, e agora vou ser um bocadinho, talvez ambiciosa, mas eu tenho que o ser. E fazer até já quase um pedido. É assim, o nosso campeonato este ano, acho que primou também pela estabilidade. Já é o 8º. E então, as próprias professores, todos nós já sentimos outra tranquilidade na realização na organização deste evento. Tudo. Já sentimos que as próprias crianças já não precisam ser chamadas à atenção para estarem sentadinhas direitinhas. Mas isso também se deve ao esforço que a nossa Câmara Municipal de Ponta Delgada tem feito em ceder-nos o Coliseu. Quer dizer, o Coliseu não é qualquer espaço, não é? Quer dizer, é a nossa maior casa de eventos e o facto de ser no Coliseu até motiva também as próprias crianças a quererem ir para o Coliseu. Portanto, eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer isso, Dr. José Bolieiro, nós já estamos acostumados. Portanto, nós já não podemos ficar sem Deverão ter que manter esta fasquia até para cada edição crescer. A própria tranquilidade, os miúdos já sabem para onde é que vão. Portanto, é só uma questão de organização. Já temos aquela dinâmica, portanto, aquele hexágono lindíssimo daquela sala, daquela plateia, ajuda-nos muito. E como é que decorreu a edição deste ano? Quantos jogos estas crianças e estes jovens puderam trabalhar nesta competição? É assim, nós temos neste campeonato e nos outros, à semelhança dos outros, portanto, existem sempre 6 jogos que vão a campeonato. Há sempre um jogo que é só característico do primeiro ciclo, portanto, derivado à sua facilidade, não é? E um derivado à complexidade, que é só do secundário. Existem jogos que acompanham os vários ciclos, nomeadamente o semáforo é só do primeiro ciclo. O semáforo trouxe aqui é muito engraçado, portanto... Nós depois vamos ter a oportunidade de ver esses jogos nas imagens. E há uma coisa que é importante dizer, é que estes jogos, não se acanhem, estes jogos, até no motor de busca da Google, é possível ir buscar. Portanto, eles estão disponíveis online. Cada vez mais... Os pais podem fazer esses jogos em casa com os filhos? Os pais podem apenas fazer jogos matemáticos e fazerem download dos jogos, imprimi-los, se puderem ou não, plastificam e depois fazem as próprias peças, o que facilita e proporciona alguns momentos em família.
E é isso que essa didática, essa vertente mais lúdica associada a estes jogos, que também, de uma forma ou de outra, estimulam para a matemática, que faz com que estas crianças estejam cada vez mais despertas para esta disciplina, que gostem da matemática? A ideia é exatamente essa. Os jogos matemáticos, e isso importa referir aqui, há uns anos atrás trouxe até um miúdo aqui muito engraçado, que ele dizia assim: eu não gosto de matemática, mas gosto de jogar. E por... Então gosto de matemática, mas de uma forma dissimulada. Porque a matemática nos jogos está de forma implícita. Portanto, os jogos não me vão dar capacidades matemáticas, mas vão desenvolver competências de aplicabilidade matemática. Quando eu treino um jogo de estratégia, não é? Eu estou a desenvolver a estratégia, que depois vou precisar dela para os números. Também? Portanto, eu estou a desenvolver técnicas de cálculo. Depois vou precisar dela para as operações. Portanto, nós, através dos jogos, desenvolvemos competências que são essenciais para depois aplicar na matemática propriamente dita. São inúmeros os benefícios e nós também podemos aqui realçar os benefícios destes jogos matemáticos, até porque estimulam a própria concentração e até a promoção do pensamento abstrato. Sim, é assim. Esses jogos, muitas vezes nós falamos aqui e associamos só a partir do primeiro ciclo. Não é bem verdade. Eu explico-lhe. Eu dinamizo 4 ateliês de matemática divertida em 2 escolas privadas daqui do Conselho e, por exemplo, eu tenho um X principiantes. O X é um jogo que pode ir até ao secundário, mas depois, consoante a dificuldade, pode acompanhar os anos todos. Eu tenho meninos de pré que sabem jogar semáforo e sabem jogar X. Sabe? E depois nota-se que eles evoluem um bocadinho mais depressa. Há coisas que, se me der autorização, eu precisava mesmo dizer, que é, por exemplo, eu como professora fui, o ano passado, no ensino regular, eu tinha 5 blocos de matemática, 5 tempos de matemática, 2 de 90 minutos, 1 de 45. E trabalhava com uma turma de projeto curricular adaptado. Todos os meus meninos sabiam jogar matemática, todos os meus meninos tiveram positivo em matemática, porque eu despendia pelo menos de 45 minutos quinzenalmente para brincar com eles. E até lhes dizia, se vocês se portarem bem, nós vamos jogar matemática. Não é? Estimulava-os para a aprendizagem? O problema é que ainda corre, se te portas mal, vais fazer uma cópia. Se te portas mal, é os trabalhos de casa. Não vais brincar, vais fazer os trabalhos de casa. Não! Os trabalhos de casa, os jogos matemáticos, a matemática, tem que ser como benefício e não como castigo. Estou-me a fazer entender. Tenho montes de crianças, ainda hoje, foi lindíssimo, porque eu faço esses ateliês no Colégio São Francisco Xavier e no Castanheiro. Hoje tive um miúdo que disse assim: então, querido, estás a gostar? Porque ele estava a experimentar. E teve a jogar X. Este X principiantes que fiz download São ferramentas acessíveis. Sim, sem dúvida. Qualquer um pode fazer e trabalhar com os meninos. Eu, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com os meus afilhados, eu ofereço jogos matemáticos. Também é uma forma de lhes tirar um bocadinho do telemóvel. E pô-los a refletir, a fazer cálculos. Não também, é que eu não gosto de tanto. tecnologias, que eu gosto e muito, mas eles também precisam trabalhar e é este contacto, o estar próximo do outro, o desafio. Infelizmente, as nossas crianças cada vez menos sabem estar com outros. E também se vê a educação de uma criança no jogo. Portanto, Até porque tem regras para respeitar. Exato. Desde mais tenra idade, eu aconselho vivamente a trabalharem o jogo. A partir dos 3 anos, é possível trabalhar jogos matemáticos. Porque estamos a falar de um semáforo que é parecido a um jogo de galo, não é? Tem mais uma coluna, é só fazer a sequência de 3. Estamos a trabalhar a sequência. Porque é que é giro e porque é que uma criança de 3 anos consegue? Porque vá pela cor. Ainda o outro dia, por acaso, não sei se poderei comentar isso, mas pronto, eu vou dizê-lo. E esse sucesso na aprendizagem reflete-se depois também nestes campeonatos, quando essas capacidades estão postas à prova? Eu não tenho dúvidas disso. O problema não é a matemática, são os matemáticos. Eu infelizmente, por circunstâncias da vida, não tive matemática no secundário. E às vezes há pessoas que dizem assim: mas nem sequer fizeste matemática no secundário. Pois. Mas eu tive a sorte de apanhar excelentes professores na universidade, que me fizeram gostar de matemática. Logo no primeiro ano apanhei um professor, João Miranda, que é o atual presidente do Castanheiro, quer dizer, o homem motivou-nos para a aprendizagem da matemática. Depois apanho a professora Helena Mal e o professor Ricardo Teixeira, que são
pessoas excepcionais e que grandes apostam também nesta apaixonados pela matemática mais divertida. Mais lúdica, mais divertida, mais concreta, que as crianças manipulam. Não é aquela matemática abstração, abstração, abstração. Ela tem que existir e ela vai existir. Mas primeiro é preciso criar bases. Sabe que os meus meninos que trabalham num ateliê da matemática divertida dizem-me assim: "Oh mãe, a matemática afinal é divertida." Porque é a forma como se trabalha. Por exemplo, uma criança de 3 anos tem dificuldade em decorar que isto é um triângulo, aquilo é um retângulo e aquilo é um círculo. Mas se ele pintar 2 ou 3 vezes o triângulo com lápis de cera, E através dos jogos também. com pasta, isto, com o outro aquilo, ele vai decorar, ele vai associar por analogia o material que se trabalha com a figura. E depois ainda diz assim: olha, eu quero trabalhar o triângulo com aquela pasta. Portanto, ele recorda depois a figura geométrica, não recorda a pasta. O semáforo também é possível trabalhá-lo em vez de verde, amarelo e vermelho. As cores convencionais? Eu também tenho com as figuras geométricas, o triângulo, o círculo e o quadrado. Está a perceber? Portanto, depende do nível da criança. Todos os jogos são possíveis. Há que ver que 172 crianças é um número muito bom. Tivemos 6 meninos que vieram da Ilha de São Jorge, porque isto é um campeonato regional. Portanto, não se estanque, não fica estagnado à Ilha de São Miguel. À Ilha de São Miguel. Tivemos inscrições de outras ilhas. E agora há este apuramento também dos jovens para o Nacional dos Jogos Matemáticos. Sim. Dia 16 de março vai realizar-se o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos e estes meninos irão a Torres Vedras. Portanto, os primeiros classificados irão a Torres Vedras. Infelizmente, a escola é que tem que reunir as condições os pais para acompanhar estes meninos, porque a AMIL não tem capital para tal. No segundo ano nós conseguimos, fizemos vários projetos. Até porque são muitos que vão ao Vão os Nacional. primeiros classificados só. Portanto, ainda são alguns, sim senhora. No entanto, é assim, há aqui coisas muito importantes, porque nós tínhamos inscrições de outras ilhas, só que as outras escolas, nomeadamente Terceira, Faial, Santa Maria, não puderam vir porque não tiveram apoios para as deslocações. Portanto, nós temos sempre o problema eterno das verbas, como não é de uma maneira ou de outra, e isso também acaba por limitar o próprio campeonato. No entanto, como dizia Luís Represas, a culpa é sempre das vontades, não é? Portanto, eu já fui a São Jorge implementar jogos, eu já estive na Terceira implementando jogos e nunca ninguém me deu nada. Portanto, há também que criar a certa vontade, o certo gosto, porque o que nós queremos, e queremos muito, eu acredito que se consiga. Por isso, é com esse apelo também a 9ª edição, o campeonato do próximo ano poderá ser cada vez mais regional, contando com a presença de mais escolas, mas de outras ilhas? Era muito bom que assim fosse, porque para ter o nome regional, apesar de ter estado cá mais uma ilha, portanto tivemos a representação de São Jorge com 6 meninos, se eles não tivessem cá, quer dizer, era quase um campeonato de ilha e não regional. Portanto, só podemos utilizar o termo regional, efetivamente, porque esteve cá São Jorge. O que é lamentável quando há muitas crianças não menos capazes por todas as outras ilhas que deveriam ter esta oportunidade. Mas, uma vez mais, os números aqui são um obstáculo nas despesas. Muito obrigada, pois, eu não Maria. fosse também as contas um problema matemático, não é? Obrigada, Maria do Carmo Castro, pela sua presença no Açores hoje. Foi um gosto tê-lo connosco também e por aquilo que partilhou connosco esta tarde. Olha, muito obrigada, uma muito boa tarde. Obrigada. Vários jovens açorianos vão sim representar os Açores no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos em Torres Vedras. A 8ª edição do Regional somou mais de 170 participantes. O número também recorde nesta edição.